crianças? Ei, não juntaram. A paz do Senhor para todas as crianças. Bonito. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né, irmãos, de estarmos juntos, reunidos aqui. Agradecer ao pastor, bem como a todo o corpo da coordenação, a equipe das crianças, estão de parabéns, cantaram bonito. Deus venha abençoar e falar com cada um nessa noite, porque Deus jamais reuniu o seu povo em vão. E eu sempre digo, culto assim que é para adulto, você tem uma linguagem específica para quem é para adulto. Agora, para eles, nós temos que falar a linguagem deles. Nós temos que falar do jeito que eles vêm entender a nós. E senão nós chegamos aqui e falamos para toda a igreja, aí o que acontece? Acaba o culto, eles não sabem que isso foi tratado. E nessa noite nós queremos conversar com todos eles. Aqui tem Marias, né? Tem Júlias. O que mais que temos aqui? Para nós saber bem aqui as crianças, como que é mais o nome de vocês? Tem bastante. Tem José, tem Daniel, tem Lucas, né? Cantou aqui o Lucas, cantou muito bonito. Me chamou a atenção, a igreja, que quando eu estava ali atrás e cantou duas menininhas, elas desceram, e uma delas disse assim, eu estava nervosa, eu estava tremendo. Desse tamanhozinho, ali eu pude observar assim, a responsabilidade com que eles estão apresentando o louvor deles aqui. E às vezes eu aprendi com isso, aprendi com eles aqui essa noite. E às vezes nós adultos, sabe o que nós fazemos? Vou cantar mesmo, já ensaiei. Aprendi mais algo com eles essa noite. Mas crianças, nós vamos meditar essa noite um tema muito bonito. Quem aqui gosta de ouvir histórias? Histórias bíblicas, que nós não podemos aqui sentar e contar a história da carrochinha. Nós temos que contar a história da onde? Da Bíblia. Da onde? Isso. Da onde, vai? Da Bíblia. Isso, olha que lindo, da Bíblia. Então vamos chamar aqui, sabe quem veio essa noite para contar a história junto conosco? A vovó Astrogilda. Como é que é o nome da vovó? Astrogilda. Então vamos chamar a vovó Astrogilda? Vamos lá. Eu falo uma vez e vocês falam a segunda. Só que ela é a vovó. Então nós temos que chamar bem alto. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 já. Vovó Astrogilda. E ela veio. O que aconteceu? O que aconteceu, será? Ela não veio. Deixou eu te amar sozinha? Será que foi isso que aconteceu? Vamos chamar de novo? Como é que é o nome da vovó mesmo? Astrogilda! Cadê a vovó Astrogilda? Oi! A paz do Senhor! A paz do Senhor, crianças! Fala bem alto, senão a vovó não escuta. Eu peço desculpa do meu cabelo, que é meio desarrumado, porque eu tenho 2 netinhos que é uma bênção, sabe? Quem que sabe onde é que o irmão leu a leitura? Quem sabe onde o irmão leu a leitura? Quem trouxe Bíblia aí? Vamos mostrar para a vovó? Quem trouxe Bíblia? Ai, ih, vovó, quem trouxe? Sim, tem algumas Bíblias ali, vovó. Meu Deus, vocês estão parecendo meu neto e minha neta. Nunca leram a palavra de Deus? Então, assim, ó, próximo culto, eles todos vão trazer Bíblia. Todos eles, vovó. Olha, eu queria que as crianças ficassem sentadas ali no banco, amém, igreja? Isso, ó, vamos combinar de começo aqui. Não pode levantar do lugar, tá bom? Vamos ficar todo mundo sentadinho assim. Que dá pra vocês verem a vovó aqui? Quem tá vendo a vovó? Isso, então, vamos ficar aí. Eu quero falar com vocês a palavra do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6.
Vovó grita, né? Voz, filho! Peraí, vovó, eles nem acham a Bíblia ainda. Deixa eles abrir a Bíblia ali, vovó. Seja obediente, eu vou assustar. Vovó, Fala e mamãe, minha filha. vamos pedir para um deles ver aqui tudo. A vovó deixou um pedaço para trás sem ver, vovó. Minha vida tá tão ruim, só me ajuda, minha filha, de casa. Vai, eu vou na tribulação, esses meus netos da minha vida. Não achou óculos? Aleluia! Glória a Deus! Eu tô feliz. E vocês estão felizes, criança? Vocês são obedientes aos vossos pais? Eles estão dizendo, o que é, vovó? Eu acredito neles. Meu netinho é tão obediente. Ah, é? Ele vai vir aí também, seu netinho? Uma chama Lili. Oh, Lili. E o Tonico? O Tonico é uma bênção, um menino obediente. Sabe que esse menino me dá só prazer na minha vida. Então eu quero deixar só essa palavra para essas criancinhas nesta noite. Que vocês sejam obedientes, que nem o Tonico e que nem a Lili. Eu tô tão cansada porque esses meninos me dão trabalho. E aí eu tinha que vir aqui, sabe, mamãe? Ah, sei. E eu fiquei preocupada porque esses meninos, meu Deus, são uma bênção, sabe, né? Teu netinho? Olha, meu netinho, o Tonico e a Lili são uma bênção. Eles obedecem. Então eu não quero tomar muito tempo, Aham. porque eu sei que Deus tem algo nesta noite a realizar. Amém. Amém, crianças? Quantos aqui é obediente lá pra vovó, pro papai, pra mamãe? Quem é obediente vocês? Olha que bonito! É isso aí mesmo, a Bíblia recomenda que é para nós ser obediente. A vovó ali acabou de ler, né? Sede obediente a quem? A vossos pais. Tá bom, vovó, deixa eu perguntar pra ele. Mas eu quero falar porque eu não estou escutando nada que está falando. Jesus está me usando para falar com essas crianças aqui hoje. Ah, tá bom então, vovó. Porque o Tonico e a Lili são muito obedientes. Eu quero que eles sejam também, amém? Amém. Esse amém foi para mim, amém? Esse foi para Jesus. Depois eu venho falar mais aí, tá? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Gostaram da vovó? O que a vovó falou? Que é para ser obediente ou não? Sim. Isso. E vocês conhecem alguém que não é obediente? Alguma criança que não é obediente? Algum amiguinho? Hã? Ah, é. Ali já apareceu. Sim, nele não, ele é uma bênção. Então, mas assim, ó, a vovó, como é que era o nome da vovó? Astrogilda, bem diferente, né? Então, a vovó Astrogilda, ela tá contente, porque ela tá com os netos dela em casa. E o que acontece? Às vezes, a criançada, eles vão ficar perto da avó, porque normalmente a vovó faz tudo que às vezes o pai não faz. Por exemplo, pôr de castigo, a vovó vai lá, tira, né? Acontece isso às vezes. Então, nós vamos falar nessa noite um pouco sobre a obediência, sobre a criança obediente, sobre o que é ser obediente. Não é muito difícil, mas às vezes, dependendo da fase que está aí, né, a criança, você diz, vão por aqui, não vão por lá. Então, conduzindo à luz da Bíblia. Não é verdade? Quem está entendendo? Alguém de você? Isso, que bom. Então, como a vovó acabou de dizer, ela tem os dois netos dela que está passeando aí, né? Um chama Lili e o outro Tonico. Vamos chamar o Tonico? Vamos ver se ele já chegou? Vamos ver, vamos. Isso, vamos lá. Ai. Chegou o Tonico.
tímido, vou falar pra vocês. O Tonico, ele é tímido. Ele tem um problema assim, que às vezes, sabe, Júlia, ele tem vergonha, sabe? Então, às vezes, o que acontece? Ó, o bocão dele. O que acontece? Ele tem vergonha. Às vezes ele se esconde. Olha, agora é pouco ele se escondeu, né? Oi, Tonico. Oi, tia Mari, tudo bem? Ó, o que aconteceu aqui, Tonico? Tá tudo emendado? Ele por quê? Ixi, olha, ele escondeu. O que foi, Tonico? Aê! Eu vim ver se a minha avó já foi embora. Ah, não foi? Por quê? Por que, Tonico? Porque ela falou que eu sou obediente, né? Ai, você não é? Ela mentiu um pouco aqui. Meu Deus, olha só! Ela pediu pra me comprar pão. Ah, E eu fui na casa do Joãozinho com a minha bicicleta, me empacotei, né? fazer o quê, né? Por isso que você tá todo emendado assim? Graças a Deus que não foi nada, eu nem cheguei a morrer, né? Graças a Deus. Nossa! Me arrebentei tudo, machuquei tudo. Ai, olha aí, por isso que ele tá todo emendado, ó. Mas eu sou compositor, eu fiz o hino, orelha de juiz. Ah, E fiz um hino muito bonito, eu quero cantar. Me posso cantar, Luizada? vai ser obediente agora? Não, eu sou obediente, não viu o que eu tô falando? Ah, sim, com Eu sou certeza. obediente. Você vai, então, agora ser compositor também? Eu tô fazendo hino, olha, Deus me deu um hino tão lindo. Levei um mês pra fazer esse hino, Um sabe? mês? Orou muito, Tonico? Só oração e jejum pra Deus me dar letra. Essas crianças oram e jejuam. Ó, ele orou, ó, deixa eu contar um segredo pra vocês. O Tonico, viu que ele acabou de falar? Ele tava orando, orou bastante e Deus deu uma composição pra ele. Vocês querem ouvir o Tonico cantar? Vamos lá, mês que vem vai estar aí meu CD, vamos ver então. Ah, vai gravar um CD Sol já. maior, Sol maior. Olha lá. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Ué, Tonico? Nossa! Gostaram do hino do Tonico? Mas Tonico, você jejuou e orou um mês? Pra mim fazer essa letra foi um sacrifício, viu? Nossa! Queria convidar as crianças pra cantar comigo. Vocês vamos gostaram? cantar. Se vocês não souberem a primeira estrofe, vocês cantam a segunda, tá bom? Se vocês não acertar a primeira estrofe, vocês cantam a segunda com ele. Então vai, Tonico. Amém, 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 amém. Ô, Glória! E como é que é a outra estrofe, Tonico? A outra estrofe é mais difícil, dá Sol maior. Amém, amém, Não, muito bonito. ele Você sabe? atrapalha um pouco esses meus dentes, né? Pra fazer o quê, né? Vai E Deus que usar fez aparelho? assim. Vai usar aparelho, Tonico? Eu não vou usar aparelho porque é muito caro. Eu vou ficar assim mesmo, mas tá bom. Você gostou do meu hino, tia Mari? Eu gostei, mas E escuta, me fala uma coisa. Você falou que tinha 4 estrofes. Como que é a outra, a última? A última, Sol maior. Amém, 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 amém. Eu tô sentindo a presença, e vocês? Mas muito bonito. Essa letra é muito bonita, né? Deus me deu, eu levei um mês pra fazer. Difícil, né? pra Que fazer. dificuldade pra fazer esse hino, foi uma vez. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma vez? Amém, amém, Será que eles aprenderam, Tonico? Vocês não aprenderam, eles são muito bobos, porque eu aprendi, levei um mês pra cantar esse hino. Ó, ele demorou um mês pra escrever esse hino aí, ó. O Tonico tá falando. Eu vou cantar só mais uma vez, tá? Fiquei tão feliz da minha avó falar que eu sou obediente. Ah,
Amém, então. Amém, né? Tchau, vocês aí. Olha lá, vai embora. Viu o que aconteceu com o Tunico? Gostaram do Tunico? Sim. Vocês gostam mais do Tunico ou da composição do Tunico? O que foi? Do que vocês gostaram mais, da composição ou do Tunico? Ah, da vovó também. Também gostou? A vovó, só se for mais depois. O que aconteceu com o Tunico? A mamãe dele disse que era pra ele ir aonde? Isso, estão prestando atenção, gostei de ver. A vovó disse que era pra ele ir aonde? Na padaria. E pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Isso, ele foi pra casa do Joãozinho. Ele foi obediente lá pra vovó dele? Não. Não foi? Ele fez certo? Não fez certo. Então, aí agora nós vamos... Vocês lembram que a vovó disse que tava os netos dela? Como que é o nome desse aí? Isso. E o outro? E a outra menininha? Isso, a Lili. Então vamos chamar a Lili e ver o que a Lili tem para contar para nós. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2... Oh, Lili. Oi, tudo bem? Meu nome é Lili. Quero agradecer a Deus por estar falando com vocês. Eu tô meio rouca, tia Mari, sabe por quê? Eu prego a palavra de Deus, sabe? Eu gosto muito de pregar e vou falar uma coisa pra vocês. Espero que não aconteça isso com nenhuma das crianças. O que aconteceu, Lili? Minha avó é mentirosa. A vovó é mentirosa? Como assim? Tonico é outro mentiroso. Meu Jesus! Mas Tudo mentira. Tudo mentira. Mentira? Como assim? Eu oro a Deus para ele pregar a palavra. E aqui não é lugar de mentira. É verdade, não pode mentir. O Tonico, mesmo porque ele fala que é uma bênção, mas não é uma bênção nada, sabe? Não é? O Tonico não é uma bênção? Ele fez aquele hino que você veja, ele não tem nada, não tem inspiração, só amém, ele todo quanto é culto, só canta esse hino, Jesus, já decorei de cor. Você já sabe esse hino, Lili? Imagina todo dia na minha cabeça, amém, todo dia eu não aguento mais, ele não tem inspiração divina para fazer bem bonito. E minha avó disse que ele é uma bênção, mas eu sei o que ele faz. Mas profetiza, Lili, pela fé, né? Vai um dia ele se convence. Isso. Exatamente. Mas o que você tem de bom para contar para nós, Lili? Eu tenho a história da Bíblia. Eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 2. Mateus. Peraí que todas as crianças estão pegando a Bíblia aqui. Capítulo 2, versículo 13. Mateus. Quem já achou? Olha que bonito. Mateus, capítulo 2. Versículo 13. Tá. Você quer que alguém leia para você, Lili? Se puder uma bênção, eu gostaria muito. Quem quer ler para nós? Alguém quer ler? Alguém das crianças se habilita? Isso. Peraí, que a tia Mari vai. Entrando ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te digo, porque Herodes é do povo lá para me declarar uma batalha. Muito obrigada. Vocês escutaram o que aconteceu ali? E estando ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge.
Sabe por que eu falei que a minha avó estava mentindo? Não. Vocês querem saber? Vocês querem saber, crianças? Porque quando o Belo Tonico começa a fazer bagunça, sabe o que ela fala? Tonico, vai na sala assistir televisão, pare de bagunçar. Vai lá pra sala assistir televisão, pare de bagunçar. E nós estamos lendo na Bíblia aqui que Deus falou assim para José em sonho: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge. Isso. E a vovó, ela não manda ele fugir, ela manda ir assistir televisão. Aqueles desenhos consagrados aos demônios lá no Walt Disney, sabe? Sim. Na Disneyland, passa na televisão e o Tonico fica lá vendo. É só briga e guerra. Aí o Tonico pega a bicicleta, quer empinar, quase se mata, tudo, tá tudo emendado. Ele não obedece. E a avó passa o paninho dele, né? Nossa. Você está entendendo, criança? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Queria perguntar se o pai de vocês, a mãe de vocês tem ensinado vocês a fugir. Não. José em sonho disse: levanta-te, toma o menino. Ele teve um sonho: toma o menino e sua mãe e foge. Porque havia uma matança dos inocentes na época. Eles queriam matar todos os meninos. Nos dias de hoje não é diferente. Sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele quer matar todas as crianças. Eles não querem que as crianças venham para a escola dominical. Eles não querem que as crianças obedeçam a seu pai e sua mãe. E tem uns pais que passam a mão na cabeça e falam: meu filho é uma bênção. Sendo que na verdade não é. Não obedece o pai, não obedece a mãe. E o pai e a mãe mandam ele ficar no computador para não fazer bagunça. Joguinhos online, né? Fica jogando. Isso é triste. Assistindo desenho. Aí, tadinha da minha avó, ela queria ser astro de televisão quando ela era pequenininha. Diz a mãe dela, que é minha tataravó, né? Aí botou o nome de Astrogilda. Meu Deus! E sabe que ela mente, sabe? Ela fala que os netos são uma bênção. Mas ela está passando a mão na cabeça deles e a Lili, eu me procuro consagrar perante o Senhor. E eu aconselho vocês, crianças, a fugir de toda aparência do mal. Tudo que não for de Deus. Vocês estão entendendo, crianças? Eu fico muito triste porque tem pai e mãe que, em vez de falar a verdade, o filho fala que é uma bênção. Na realidade não é. Você concorda, tia mãe? O que a Lili está dizendo, assim, ó, que não pode, tempo que você pode tirar assim para estar cantando, para estar louvando a Deus, estar falando com o Papai do Céu, porque a Lili, ela gosta de orar, sabia? A Lili gosta de orar, ela gosta de cantar, sabe, a Lili? Ela gosta de falar com o Papai do Céu. E o que acontece? Vocês viram o Tonico, né? O Tonico disse que é compositor, até compôs um hino ali, né? Mas o que acontece? Às vezes, a hora que o papai, para não é se ver livre, né? Diz assim, vai, fica lá. Não, é bom sentar com a criança, né, irmãos? Não vamos pegar eles e colocar lá e deixar. Vamos cuidar, aqui está o futuro da igreja. Hoje estão aqui, amanhã eles vão estar aqui. Depois, na verdade, tem círculo de oração aqui, dirigente de círculo de oração. Aqui tem obreiro, aqui tem líder de mocidade, aqui tem diácono, aqui tem pastores. Então vamos, irmãos, igreja, vamos cuidar das nossas crianças. Vamos tratar assim, ó, são pérolas raras, sabe? São joias preciosas, sabe? E se a gente não lutar assim com garras e dentes, não procurar fazer o melhor para eles, não oferecer o melhor para eles, infelizmente, a igreja, o mundo vai oferecer de uma forma bem diferente,
bem triste, que às vezes lá na frente vai custar choro, não é verdade? Então, crianças, assim, ó, seja obediente pro papai e pra mamãe. Não faça que nem o Tonico. O Tonico, a mamãe mandou ele na padaria, ele foi pra casa do... A vovó mandou ele pra padaria, ele foi pra casa do amiguinho. Obedeça o papai e a mamãe. Tia Mari, Opa! O Lili, olha ele de volta. Oi, Lili. eu fui no banheiro, que eu tava apurado. O que acontece é o seguinte, que antigamente eles queriam matar os meninos inocentes, né? E nos dias de hoje, os pais e as mães não estão vendo que o Herodes está se levantando e matando as criancinhas. Tem crianças que não têm força de vir na igreja, que não gostam de vir, porque o pai e a mãe têm dado outras prioridades a eles. E eu quero convidar os pais nesta noite para convidar os seus filhos para fugir da aparência do mal, da televisão, de desenhos animados, se preocupar em fazer um culto em casa com as crianças, ler a Bíblia. Eu achei muito bonito nesta noite. Muitas crianças sabiam versículo de cor. Estão de parabéns, né? Estão de parabéns. Verdade. Se Deus continue ajudando e que você, pai, possa ser que nem José e Maria, viu? Pegar teu filho e fugir. Eu queria que as crianças gritassem bem alto. Pai, mãe, bem alto. Bem alto. Ajuda aí. Vamos lá. Me ajuda a fugir da aparência do mal. Mas ele foi muito fraco, bem alto. Pai, mãe, me ajuda a fugir da aparência do mal. E vou chamar o Tonico, que é cantar de novo, tia Mari. Só mais uma vez, senão ele fica aqui, tá bom? Vocês querem ouvir o Tonico de novo? Então vamos lá. Mas agora vocês cantam com o Tonico, daí ele já vai embora, tá? Ó, então a história dessa noite foi pra fugir da onde? Fugir da onde? Da aparência do mal. Aparências do mal. Isso! Olha, voltou o Tonico, o menino